CBN, eleições 2018. A CBN dá sequência à série de entrevistas com todos os candidatos ao governo de Minas e com o mesmo tempo. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos 9 candidatos. A entrevista, hoje com o Jordano Metalúrgico, terá a duração de 1 minuto. O Jordano que a gente recebe aqui nos estúdios da CBN hoje. Uma hora. Uma hora. Isso, hoje a gente recebe Jordano Metalúrgico, do PSTU. Ontem nós recebemos João Batista Maris Guia, da Rede. Amanhã será a vez de Romeu Zema, do Novo. Quinta-feira, dia 13, Cláudio Ney do Lim, do Avante. Na sexta-feira, dia 14, Adalcléver Lopes, do MDB. Na semana que vem, Antônio Anastasia, do PSDB, vai ser entrevistado no dia 17 de setembro, que é uma segunda-feira. Dia 18, terça-feira, será a vez de Dirlene Marques, do PSOL. Na quarta-feira, 19 de setembro, Alexandre Flack, do PCO. E a série de entrevistas vai ser encerrada com o candidato Fernando Pimentel no próximo dia 20. Você pode mandar suas perguntas aqui para o candidato. Nosso WhatsApp é o 999487738. Nosso e-mail é o cbnbh@cbn.com.br. Jordano, muito bom dia. Queria começar a nossa série de perguntas aqui para você. Primeiro, para saber do ponto de vista da participação da sua candidatura. Acompanhando o programa que vocês disponibilizaram no site do TRE, seu programa de governo diz que a atuação do PSTU não gira em torno das eleições, que o partido participa delas para apresentar suas propostas, mas não deposita ilusões nas eleições. Se eu entendo que o PSTU não acredita exatamente nas eleições, porque só candidatos de uma determinada corrente, etc., podem vencer essas eleições, por que o PSTU participa das eleições? Primeiramente, bom dia, Shirley, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio CBN. É o seguinte, né, o PSTU é um partido que, diferentemente desses outros, ele não prima só pelo momento eleitoral. O PSTU é um partido que, em todas as lutas que ocorreram nos últimos anos, da classe trabalhadora ele tem participado. Seja no dia 28 de abril do ano passado, na maior greve geral que aconteceu no nosso país nos últimos tempos, seja na ocupação de Brasília, onde teve uma batalha, um enfrentamento muito forte da classe trabalhadora, né, com as forças do governo, para enfrentar a reforma trabalhista, o processo de terceirização irrestrita e também todos os ataques também como a reforma da Previdência. Também fez um chamado a greve geral junto à greve dos caminhoneiros, teve presente na greve dos petroleiros, presente na greve da educação. Então o PSTU ele se move pela luta da classe trabalhadora, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da classe trabalhadora e do povo pobre aí do nosso país. O senhor defende, né, reestatizar todas as empresas que forem entregues à iniciativa privada. Caso seja governador, como é que o senhor pretende fazer isso? Então, nós queremos colocar, de fato, toda a riqueza que é produzida no nosso país, no nosso estado, sob o controle da classe trabalhadora. Né? Minas Gerais é um estado riquíssimo, nosso país é um país riquíssimo. Aqui em Minas nós temos muita terra. Tudo que se produz aqui, né? Tudo que se planta se colhe. Né? Já visto aí o agronegócio, que tem um lucro exorbitante. O problema é que esse lucro fica na mão de poucas pessoas. Mesma coisa acontece na mineração. Né? As mineradoras lucram muito aí. Inclusive, você pega a Vale, pega a CSN, pega essas empresas, foram empresas que foram construídas com o capital do povo trabalhador do nosso estado. E hoje, quem se apropria é o meio privado. E ele tem alto lucro sobre isso. Na indústria de base é a mesma coisa. Se a gente pegar Usiminas, Açuminas, Gerdau, essas empresas do setor siderúrgico, tem lucrado muito. Agora, qual que é o debate que a gente tem que fazer? O que disso, de fato, está ficando para a população do nosso estado e do nosso país? O que disso está sendo investido em saúde, educação, moradia, em ampliação e geração de emprego para dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população? Então nós primamos sim. E o nosso programa está voltado para a reestatização de todas as empresas que foram entregues ao capital privado. Mas como faria isso, candidato? Organizando os trabalhadores, assumindo o controle, porque de fato quem produz lá são os trabalhadores. Né? Seria de fato assumir pelo Estado o controle dessas empresas. Mas as empresas que já são hoje da iniciativa privada, que já passaram por esse processo, como é que seria o processo inverso? Então, na verdade nós estamos chamando os trabalhadores a fazer uma tomada desses ambientes de trabalho. Né? Não é mais aceitável a exploração do jeito que está. Não é mais aceitável o número de trabalhadores que morrem no ambiente de trabalho. Não é mais aceitável a exploração da forma que está. E para a gente gerar mais emprego, porque essas empresas primam pelo lucro.
né? Então tem uma jornada exorbitante. Tem ambientes de trabalho que são degradantes à vida dos trabalhadores, que trazem a morte, inclusive. A cada 3 horas e meia morre um trabalhador vítima de acidente ou doença do trabalho. Então nós estamos falando o seguinte, que quem tem que ter o controle dessa indústria toda, do agronegócio, inclusive, que é autolucrativo, são os trabalhadores. Isso tem que ficar sob o controle dos trabalhadores. E nós, trabalhadores, assumimos de fato isso. Né? Outro dia estava até um debate. As empresas estão saindo daqui por causa de isenção. Mas se estão saindo, quem tem que assumir o controle disso? O Estado e gerar emprego. Tá. Mas, candidato, com a legislação atual, tomar essas empresas que hoje já são da iniciativa privada, fazer essa tomada não seria um ato ilegal com a legislação que a gente tem hoje? Do nosso ponto de vista, não. Nós entendemos que está ilegal da forma que está. Porque está explorando. Porque está retirando as riquezas do nosso subsolo. Porque está gerando pouco emprego. E o que está sobrando para os trabalhadores é a miséria. Existe crise hoje. Para quem nesse país nosso, no nosso estado? São 3 milhões de desempregados. Nem isso o Estado está garantindo para os trabalhadores. Então, o que está acontecendo, eles ficam falando em responsabilidade fiscal. Mas qual a responsabilidade social que está existindo com o nosso povo? Que morre de fome, que morre de miséria, que morre por falta de emprego, que morre por vários motivos, que esse sistema que está aí não melhora a vida de ninguém. Então, por isso que nós estamos falando, que tem que mudar esse sistema, que temos que colocar sob o controle dos trabalhadores. Candidato, vou tentar fazer uma comparação com outros modelos que já tivemos, por exemplo, dessa situação de reestatização, de reincorporação do governo de algumas empresas. Tivemos episódios, por exemplo, na Bolívia com Evo Morales e com investimentos que ocorriam da Petrobras, tivemos, por exemplo, na Venezuela, em que o governo daquele país que fez um determinado investimento foi compensado com algum recurso financeiro se esse caso de reestatização ocorresse. O modelo do PSTU preza ou imagina que isso também possa acontecer, por exemplo, com uma empresa de mineração que seja de um investimento internacional. Essa empresa poderia ser compensada se, num eventual governo seu, a empresa fosse reestatizada ou não? Não, nós não vamos pagar nada para essas empresas, não. Não vamos, não. Há muitos anos, elas vêm tendo um alto lucro em cima da classe trabalhadora e da exploração do nosso solo. É muita grana que eles têm ganho. E não tem revertido nada de volta para os trabalhadores. Nós queremos, de fato, diferentemente desses países que você citou, criar os conselhos populares e de trabalhadores nas regiões, para que, de fato, se defina para onde vai ser investido. Nós primamos pela participação popular. Essa é a nossa diferença para o que aconteceu lá. A gente está conversando com o Jordano Metalúrgico, candidato ao governo de Minas pelo PSTU. Candidato, para o pagamento em dia dos servidores públicos, o senhor e o seu partido defendem o não pagamento da dívida do Estado. Uma medida como essa pode trazer consequências, como, por exemplo, a suspensão de repasses feitos pela União. O Planalto poderia, por exemplo, impedir a transferência voluntária, que são aqueles recursos de convênios para financiar procedimentos hospitalares de média e alta complexidade. Como é que o senhor iria lidar, então, com esse problema? Tá. Isso já acontece, né? Assim, em termos de não repasse, né? Falta médico nos postos de saúde, falta médico nos hospitais. E a situação poderia se agravar. Falta investimentos na área de educação, falta ampliações das áreas de lazer, falta investimento em cultura. Então o debate tem que ser feito, né? Agora, se a gente retém toda essa grana que é paga para garantir aí, né, o pagamento dos títulos aos bancos, que lucram muito com esse sofrimento da classe trabalhadora, se a gente pega esse dinheiro e investe no Estado, investe no país, com certeza a gente consegue melhorar a vida das pessoas, sim. Com certeza a gente consegue criar um plano de obras públicas que vai gerar emprego de qualidade para as pessoas, para que aí a economia cresça, né? E aí, de fato, possibilite investimentos nas áreas prioritárias de saúde, educação, moradia, na melhoria de qualidade de vida de conjunto da população. Mas eu tento imaginar um cenário, candidato, em que eleito Jordano Metalúrgico governador de Minas Gerais e que outros estados não necessariamente tenham um candidato do PSTU também eleito. O nosso modelo de federação implica que você deva respeitar essas regras de contrapartidas financeiras e para receber esses determinados recursos. Nesse modelo que o senhor está propondo, perderíamos possivelmente esses recursos, mas o senhor acha que é possível compensar com outras receitas? Mas esse é um programa nacional nosso, né? Representado hoje por Vera, representado por Hertz, né? Vera, uma mulher negra, operária, do setor de confecções de calçado, de Sergipe,
nosso companheiro Hertz, do setor da educação, companheiro negro, né, e também do movimento de lutas aí contra as opressões. É um programa nacional, né? Além de não pagar a dívida, que nós defendemos isso, nós também temos todo o plano de restatização das empresas. Né? Vera falava mais cedo aqui na entrevista na CBN. Isso, foi entrevistada aqui no Jornal da CBN. De restatizar imediatamente as 100 maiores empresas. Colocar sob o controle dos trabalhadores, para que de fato esses investimentos sejam feitos aqui. Mas eu estou tentando... É o que nós acreditamos. Nós, isolado... Isso, eu estou tentando entender esse cenário. É um Estado... De estar isolado, a gente já sabe, a nossa população está muito isolada. Né? Existe uma camada aí que detém toda a riqueza, que tem toda uma boa qualidade de vida, e o restante está todo isolado num mar de desemprego, de sofrimento, de morte, de violência, de falta de investimento nas áreas prioritárias. Que isolamento seria esse? Mas o senhor não imagina que num cenário de isolamento do Estado, em que as outras partes da federação, ainda que possam ser letras de qualquer matiz ideológico ou partidos, o senhor não tornaria o Estado uma espécie de ilha para receber recursos, de ilha para participação de recursos federais, por exemplo, para chegar no Estado? Isso não dificultaria a ponto de tornar insustentável a operação do próprio Estado? Então, Guilherme, nós precisamos ter um modelo, né? E precisamos sair da forma que nós estamos hoje. Não é possível mais sobreviver nas condições que nós estamos. A classe trabalhadora ela está sofrendo. Ela está sofrendo as consequências desse sistema capitalista, que além de todo o processo de corrupção que existe no Senado, no Congresso e na política nacional, existe também todo um ataque ao direito da classe trabalhadora. Então, ou a gente toma essa atitude e busca, de fato, destruir o capitalismo e construir uma sociedade socialista, onde as pessoas vão ter igualdade, ou nós não vamos mudar essa realidade. Então, Minas, inclusive, né, o projeto nosso é nacional, mas pode ser um modelo para que a gente amplie isso aí a nível de Estado, a nível de país. Nós defendemos isso a nível internacional, inclusive. Ele seria viável mesmo sem a eleição do candidato de vocês, do PSTU, nível nacional? Porque nós vamos fomentar a participação dos conselhos. Aí é que está a nossa diferença. Nós não entendemos que pode mais ficar na mão só do Senado, ou só do Congresso, ou só da Assembleia Legislativa, ou só da Câmara de Vereadores. O que nós estamos trabalhando firme na nossa proposta é organizar os trabalhadores através de conselhos populares e operários para que possam, de fato, ocupar os espaços na política e exigir que os governantes administrem de forma correta para a classe trabalhadora que produz a riqueza. Uma mudança, então, na Constituição. É uma luta da classe trabalhadora, organização, sim, da classe trabalhadora para promover esse enfrentamento lá em cima. Esse modelo que você propõe, Jordano, eu queria entender ele dos conselhos e até para a escolha do que você citou. Você citou o conselho como sendo uma instituição representante desse trabalhador operário para que ela fosse uma instância decisória para as questões. Isso inclui, por exemplo, não ter uma Assembleia Legislativa, não ter secretários de governo, não ter uma estrutura de governo nos moldes em que temos hoje com o secretariado e etc., e tendo apenas o poder dos conselhos como o fator decisivo para as ações de Estado? Isso. No nosso programa, os conselhos definiriam para onde seria destinados os investimentos do Estado. E quem escolheria esses conselhos? Se existir Assembleia Legislativa, continuar ou não, isso aí, mesmo tendo, os conselhos definiriam. Mas aí o seu governo não teria atuação da Assembleia? Não passaria, os projetos não passariam pela Assembleia como a gente tem hoje? Somente a mando dos conselhos. Bom, como é que é a estrutura de uma escolha desse conselho? Vocês do PSTU têm uma ideia exatamente de que quantas pessoas fazem parte desse conselho? Você escolheria, por exemplo, uma diretoria de uma empresa, olha, tal vai ocupar um cargo de uma diretoria de administração, de recursos humanos, etc., eleito pelos próprios trabalhadores numa eleição direta? Como funcionaria isso? Seria os conselhos, né, inclusive com mandatos revogáveis, né? Tanto nas instituições, caso de governos e tal, nós primamos pela revogabilidade. Não cumpriu aquilo que os conselhos e a população determina, tira ele fora. No caso dos trabalhadores, os conselhos seriam votados nos bairros e também nos meios operários para definir esse conselho via bairro, via estado, via país. Para fundar isso como base do modelo em que você pensa o Estado e que o PSTU pensa nesse caso, há alguma experiência, e não quero nem saber se ela é exitosa ou não é exitosa, há alguma experiência em que você se baseia? Você poderia citá-la, por gentileza? Os 5 primeiros anos da Revolução Russa, que tínhamos os conselhos operários, os conselhos de trabalhadores, e foi onde a Rússia, de fato, cresceu naquele período. E depois disso? Depois disso, aí ocorreram vários fatos na história, né? Até a traição
do modelo, né? Através de Stalin, que aí prejudicou, né? O capitalismo se reorganizou e destruiu ali aquele momento. Mas é um momento importante da história, ao qual a gente reivindica, né, que são os primeiros 5 anos aí da Revolução Russa. Tá, a gente está conversando com o candidato Jordano Metalúrgico, do PSTU. E, candidato, o senhor é a favor da reforma da Previdência aqui em Minas Gerais? De forma alguma. Por quê? Os trabalhadores não podem pagar por essa crise. Os trabalhadores doaram a sua vida, dedicando o seu trabalho ao Estado, dedicando o seu trabalho no setor privado para construir, né, esse país que hoje é a 8ª economia do mundo. Então nós somos totalmente contra qualquer reforma que ataque o direito dos trabalhadores. Na verdade, a reforma que tinha que ser feita seria para melhorar o salário dos aposentados, para melhorar o salário dos trabalhadores que estão em vias de aposentadoria, para dar uma condição de se aposentar com menos tempo de contribuição, porque nós sabemos que toda a Previdência ela é superavitária. Inclusive a que Temer ataca. O problema é que é uma política nacional, uma política internacional do imperialismo, do capitalismo, para cima da classe trabalhadora. Você pega o governo Temer, só para fazer aí um balanço dos políticos e dos partidos. O governo de Temer fez o quê? Recentemente, aprovou a reforma trabalhista. Posteriormente, aprovou, junto, né, a terceirização irrestrita. E queria aprovar a reforma da Previdência. Só não aprovaram a reforma da Previdência porque a classe trabalhadora se moveu para a luta e enfrentou esse governo. Foi muita luta da classe trabalhadora que colocou o Senado e o Congresso na defensiva para não votar o projeto de reforma da Previdência. Agora, Temer faz isso lá em cima. E aqui embaixo, Pimentel, que é do PT, cumpre o mesmo papel. Pois é, porque fala que tem que fazer a reforma da Previdência. Eu tenho até alguns dados divulgados pelo governo. A previsão do governo de Minas é que o principal gasto do ano que vem continue sendo, inclusive, com o pessoal e com encargos sociais, o que representa aí 59% do total das despesas correntes aqui do Estado. E a Previdência é um dos pontos mais críticos, de acordo com o governo. No ano passado foram arrecadados 5,5 bilhões para as pensões e aposentadorias, mas foram gastos 22 bilhões. Essa diferença aí de 16 bilhões e meio foram retirados do Tesouro Estadual. Lembrando que esse é um problema que pode se agravar aí com o envelhecimento da população. Como é que o senhor pretende resolver essa questão? A falta de dinheiro, inclusive, para pagar esses servidores. Não tem falta de dinheiro, né? Isso é uma mentira, mais uma mentira do governo de Pimentel, como também foi uma mentira de Anastasia e de Aécio para a população. Não faltaria esse dinheiro para pagar? Não, se você calcular que, por exemplo, nós temos dados aqui, ó, que 13 bilhões foi o valor de isenção para as grandes empresas. Como é que isenta 13 bilhões as empresas e aí agora quer prejudicar o aposentado? Falar que a dívida é do aposentado, é do sistema de previdência? Agora, desonera as empresas de pagamento. Os dados da agora, recentemente, apresentam que esse primeiro semestre, em comparação com 2016, houve um crescimento de 12,6%. Então, temos que fazer, inclusive, uma auditoria pesada nesse trem. Que a gente tem que saber para onde que estão destinando. Agora, eles colocam esse negócio da Previdência, eles colocam um teto de gasto público para se eximir, né, para garantir o lucro e o pagamento da dívida, né, e o lucro para as grandes empresas e grandes bancos. E aí quer colocar nas costas dos trabalhadores a necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Nós do PSTU somos contra qualquer reforma que ataque o direito dos trabalhadores. Não aceitamos que esses governantes façam isso com a classe trabalhadora e com os nossos aposentados, não. É possível sim. Agora, tem que ver quem que eles querem privilegiar, porque até agora esses governos que antecederam privilegiaram o grande capital. Em nenhum momento fizeram alguma coisa de boa para a classe trabalhadora. Eles atacaram através do processo de choque de gestão e agora, recentemente, através do processo de terceirização do governo de Pimentel e falando agora que tem que mexer na Previdência, né, atacar o direito dos trabalhadores. Isso não é permitido, não. No modelo de reestatização que você propõe, Jordano, como é que faríamos para recompor essa receita que você está falando das isenções fiscais? Essas isenções são dadas a empresas que produzem e, evidentemente, tem lá a sua produção vendida e etc. E tem isenções para isso, muitas vezes sob o argumento de que vão criar empregos, de que vão gerar renda nessas localidades. Uma vez que as empresas fossem todas reestatizadas, qual é o percentual que você imaginaria de cada dessas empresas que teria que ser levado para a Previdência? Então, o lucro ficando, né, todo esse lucro que hoje vai para um pequeno grupo de pessoas, ficaria sob o controle do Estado e através dos conselhos populares, que aí possibilitaria a gente investir nas áreas prioritárias. E dentro das áreas prioritárias está a geração de emprego e a garantia, a aposentadoria daqueles que doaram sua vida aí por um grande período, né, para se aposentar.
Candidato Jordano Metalúrgico do PSTU, como é que o senhor pretende aí gerar mais empregos aqui em Minas Gerais? Então, através de não pagar a dívida, né? Parar o pagamento da dívida. Através da reestatização das empresas que foram entregues ao grande capital. A gente fazer um grande plano de obras públicas, né? Que aí seria ampliar o número de hospitais, de bibliotecas, de creches para as filhas da classe trabalhadora e filhos, ferrovias, né? Um investimento que é necessário no nosso estado, ampliação das ferrovias, melhoria nas rodovias. E aí a gente geraria muito emprego, né? Gerando muito emprego, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Sem iniciativa privada? Sem iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela visa o lucro, né? E visando o lucro, com certeza um dos nossos planos, por exemplo, é a redução da jornada de trabalho. Hoje, a maioria das empresas do setor privado que estão aqui na mineração, que estão no setor metalúrgico e tal, se dobrar o número de trabalhadores dentro dessas fábricas, o lucro deles ainda fica exorbitante. Fica exorbitante. Então, nós temos uma política de, além de gerar empregos, reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores. Mas, candidato, só para eu entender, essa geração de emprego seria, então, o Estado que iria oferecer essas vagas de emprego? E o que aconteceria com as empresas hoje que existem? Inclusive, trabalhadores que se tornaram empresários, às vezes microempresários, que aí vão ficar desempregados. Como é que fica essa situação? Não, os trabalhadores não ficariam desempregados, né? Na verdade, nós garantiríamos o emprego desses e ampliaríamos as vagas para esse fim. É isso. Mas seria suficiente, imaginando a quantidade de pessoas que hoje estão na iniciativa privada? Não, na iniciativa privada, se você for pegar a exposição, né, a jornada de trabalho que esse trabalhador tem, se a gente reduz ela, a gente amplia muitos postos de trabalho. Tem condições, através da estatização e de, se tiver sob o controle dos trabalhadores, de triplicar ou quadriplicar o número de vagas. E, inclusive, manter esses que estão lá. Porque você vai ampliar as obras. Bom, o senhor falou de não pagamento da dívida. Tem aqui alguns dados. Uma coisa é a dívida pública que Minas Gerais tem com os órgãos que são ligados à federação, os bancos públicos e etc. No levantamento feito no portal da transparência aqui do Estado, atualmente o governo tem, com empréstimos internacionais, portanto não são órgãos daqui do país, a Agência de Desenvolvimento Francesa, pouco mais de 56 milhões e 700 mil dólares. Banco Interamericano de Desenvolvimento, aproximadamente 40 milhões. E o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, pouco mais de 136 milhões, empréstimos que, segundo os contratos, são para o desenvolvimento de infraestrutura do Estado ou para alguma situação que o Estado não tenha recursos próprios naquele momento, mas arrecada esses empréstimos, faz esses empréstimos, toma esses empréstimos para conseguir fazer algumas operações. Com esses recursos e essas dívidas que o Estado tem, o que o senhor faria com esses valores? Pagaria ou não pagaria a dívida? Não, nós não temos que pagar essa dívida. Não temos que pagar. Né? Nós temos que garantir que, sim, primeira coisa que nós temos que garantir é o investimento no nosso povo. É o investimento na qualidade de vida nossa. É o investimento na geração de emprego. É ter um SUS 100% gratuito e de qualidade para atender a população. É ter escolas com investimento para melhorar o ensino e melhorar também a questão da vida das pessoas. É investimento nas áreas gerais. Nós não temos que pagar para banco, nós não temos que pagar essa dívida. Nós temos que garantir a sobrevivência do nosso povo, porque enquanto estiver pagando essas dívidas, infelizmente nosso povo não vai continuar nessa barbárie que está. Mas sendo Minas Gerais um estado eminentemente exportador, e que tem a sua balança comercial muito calcada exatamente na venda de produtos para fora do país, para mercados chineses, aliás, mercados diversos. O senhor não teme que, como governador, e tomando uma medida de não pagamento dessas dívidas internacionais, Minas Gerais, por exemplo, sofresse barreiras econômicas para vender os seus produtos e que a economia sofresse uma retração? Tá. Eles precisam dos nossos produtos, né? Compram porque é de qualidade. Mas existem outras alternativas no mundo para comprar. Compram porque o nosso trabalhador é muito profissional. É muito honesto. É um trabalhador que cumpre com a sua jornada, é um trabalhador que se envolve, é um trabalhador que coloca esse país como oitava economia. E devido a tudo o que acontece, está na oitava economia, beleza. Mas como é que está a vida do trabalhador? Nós ocupamos os piores postos de divisão de renda no país. Ou no mundo, né? No mundo. Então como é que fica essa situação? Como que nós, aqui, vocês aqui, como é que nós vamos achar uma solução se não for garantindo que o que se produz aqui fique aqui? Mas não é necessário crescer a economia, candidato, para que a gente seja capaz de, crescendo a economia, e pode ser de uma maneira mais justa, podemos discutir eventualmente o modelo, mas não é necessário que o Estado tenha transações financeiras, que tenha mais mercado, que
consiga pessoas para vender os seus produtos, para que a gente tenha riqueza aqui para os trabalhadores? Então, o que nós temos em Minas, gente? Nós estamos falando aqui de minério de ferro, nós estamos falando aqui de ouro, nós estamos falando aqui de uma indústria de base muito forte. E se a gente investir mais no nosso estado, no nosso país, o que acontece? Vamos pegar aqui pelo petróleo. Por que nós pagamos uma gasolina cara e um gás caro? Por que nós não podemos produzir isso aqui no nosso país? Por que nós não podemos pegar essa grana que está indo para fora e melhorar para que se faça as refinarias aqui, se trate essa matéria de uma outra forma? Por exemplo, nós tivemos um tempo aí que a tonelada do minério de ferro, me parece, estava $40. Né? Sendo que aí para comprar um pedaço de trilho aí, uma tonelada, chegava aí a preço absurdo. Quase $1.000, salvo engano. Então é um absurdo, né? Que a gente extraia daqui, que os nossos trabalhadores sejam explorados, que nosso produto vá para fora, a nossa riqueza, e que depois a gente compre pelo quádruplo, quíntuplo do valor, que é um produto que é retirado do nosso solo aqui. Então nós temos que investir aqui. É a nossa prioridade. Investe no nosso país, melhora a qualidade e aí a gente consegue avançar aí para melhorar a vida de todo mundo. Mas aí, candidato, o senhor defende um Estado, um país e um Estado em especial autossuficiente? O problema é que a gente não consegue, claro, produzir todas as coisas que a gente consome. Como é que fica essas relações com os demais estados e com outros países? Então, pensa bem. Olha para você ver. Tem Buscamos lógica. Trigo, por exemplo. Tem lógica, por exemplo, o que até a Vera falou mais cedo na entrevista, a questão do feijão. Importar feijão da China? Tem lógica uma coisa dessa? É porque existe no capitalismo a visão do lucro. Não existe a visão de sobrevivência. O nosso país aqui, tranquilamente o que se produz, tanto de riqueza como de alimentos, é possível sustentar. Não é possível, é admitir que a nossa população morra de fome. Eu dei o exemplo do trigo porque é um alimento muito básico, né, para fazer pãozinho. E a gente importa, a gente não consegue produzir a quantidade de trigo que a gente consome. E aí? E os outros países precisam dos nossos produtos também para sobreviver, né? Precisam das nossas frutas, precisam, né, do nosso minério, precisam do nosso ouro, precisam do nosso petróleo, precisam de toda a riqueza que nós temos aqui. Então tem que exportar, vai querer comprar sim. Não vai fechar as portas. Porque senão como é que eles vão fazer? Mas não pode querer comprar de outros países? E aí? Como ficamos? Mas os outros países têm todo esse potencial que nós temos aqui? Tem toda essa riqueza que nós temos aqui? Né? Então, é questão que, sob o controle dos trabalhadores, nós não temos dúvida que essa economia melhora. Porque, inclusive, tem sentimento dentro da classe trabalhadora de tudo que a gente passa e sobrevive. Uhum. Candidato, o senhor citou, inclusive na proposta de governo, e falou agora há pouco aqui com os nossos ouvintes, que defende e apoia greves como a dos caminhoneiros, por exemplo, de servidores, de outras classes trabalhadoras. Se o senhor fosse governador, colocando-se como esteve o presidente Michel Temer, como estiveram outros governadores, como é que o senhor administra uma greve de trabalhadores? Então, na verdade, nós temos que parabenizar a classe trabalhadora do nosso país do que aconteceu no dia 28 de abril. A maior greve geral, 40 milhões de trabalhadores, contra a terceirização restrita, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Nós temos que parabenizar o enfrentamento ocorrido lá em Brasília para também não deixar aplicar essas medidas. Nós devemos de parabenizar os metalúrgicos pela luta do Brasil metalúrgico que foi no país inteiro contra a FIENG, contra a Fiesp, contra a Federação das Indústrias que queriam implementar a reforma trabalhista e a luta dos metalúrgicos barrou a entrada de todas as cláusulas da reforma nos acordos e convenções coletivas. Nós temos que exaltar aqui, né, a luta dos trabalhadores, dos caminhoneiros que colocaram o governo na corda bamba. E que se as centrais, o PSTU fez um chamado à greve geral naquele momento, a CSP com lutas, a qual a gente milita, fez um chamado a incorporar aquela luta e, de fato, colocar abaixo o governo Temer e todos aqueles corruptos que estão atacando os nossos direitos. Teve o exemplo da greve dos professores a nível estadual e municipal aqui, que foi fortemente reprimida pelos governos, e teve a luta também dos petroleiros logo em seguida, que tem que ser reivindicada. Agora, se a gente ganha para administrar o país, com certeza, estando na mão dos trabalhadores, vai ser muito mais bem administrado e, com certeza, dificilmente a gente vai ter greve. Porque quem vai administrar vão ser os trabalhadores. Mas eu queria, hipoteticamente, é evidente que estamos trabalhando aqui no cenário hipotético, nenhum de nós vai ocupar, assim, a presidência da República no próximo mandato. Se o Jordano Metalúrgico é o governador do Estado e tem uma paralisação de um conselho de trabalhadores de um hospital ou de alguma outra localidade,
Como é que o Jordano Metalúrgico lida com a greve desses trabalhadores? Assentando, organizando e tentando resolver todos os problemas. Mas isso já não é o que os governadores tentam fazer? Só que eles não resolvem, né? E como é que o senhor resolveria? A ideia nossa, através de todo esse plano que a gente tem, inclusive da participação dos conselhos populares, facilitar esse contato de trabalhadores com a administração do Estado. Até porque nós entendemos que os trabalhadores vão administrar muito melhor do que essa Assembleia Legislativa e esse governo que está aí. Pois é. O senhor demonstra, assim, que como se a classe trabalhadora tivesse um interesse em comum. Mas o senhor sendo governador, o senhor vai ter trabalhadores com interesses distintos, muitas vezes exigindo melhoria de salário, que é sempre muito legítimo, melhores condições de trabalho. Mas estando na outra ponta, não mais como somente um trabalhador, mas como um gestor ocupando o cargo, como é que o senhor resolveria isso, sabendo que talvez as contas, a gente está num momento de crise, sabendo da situação do Estado e tem a classe trabalhadora exigindo condições como essa? E aí? O momento de crise tem que deixar bem claro, né? É crise para a classe trabalhadora e para o povo pobre do nosso país. Os grandes bancos estão com os lucros exorbitantes e as grandes empresas que eu citei anteriormente estão com lucros exorbitantes. E não fazem o repasse devido. É uma miséria que hoje tem da mineração para o Estado, é 0,2%, né, o royalty da mineração. Então é possível resolver todas as situações. E o nosso plano de governo é que tenha o envolvimento dos conselhos de trabalhadores e operários para resolver e dirimir todas as situações voltadas para o mundo do trabalho. É geração de emprego que a gente resolve. É com investimento no trabalhador que a gente resolve. Então, se faz esse investimento, se muda a lógica que hoje foi de Anastasia, que foi de Aécio, que foi de Pimentel, que foi dirigir para o grande empresariado e para os grandes bancos, e coloca sob o controle dos trabalhadores, nós não vamos ter esses problemas das greves e das lutas. Agora, se tiver, nós vamos resolver da melhor forma possível. O senhor tem ideia, imagino, com um plano de governo, de quanto seria um valor exequível e adequado para um pagamento de royalties de minério para o Estado? Na verdade, nós estamos falando da restatização porque nós queremos ficar com 100% do lucro para poder investir e dividir entre o nosso povo. Ainda que tenhamos investimento de empresas de fora, etc., não faria diferença no modelo de vocês? Nós vamos restatizar tudo. Bom, a gente está conversando então com o candidato Jordano Metalúrgico do PSTU, candidato ao governo do Estado. Candidato, um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que aqui em Minas Gerais é o terceiro estado do Brasil que mais perdeu leitos de internação no sistema nos últimos 8 anos. De 2010 até julho foram fechados 4.244 leitos aqui no estado. Problema que, mais uma vez, esbarra na falta de repasses financeiros. Que planos o senhor tem para esse setor? Bom, primeiramente, o nosso plano a nível nacional e a nível estadual é que a gente tenha um SUS 100% gratuito e de qualidade para as pessoas. A nossa ideia vai na mesma questão da reestatização das empresas e da estatização. Nós vamos estatizar todos os planos de saúde, todos os laboratórios, todo o setor de medicamentos e colocar sob o controle dos trabalhadores. Por que eu falo isso? Enquanto tiver alguém lucrando com isso, porque aí os grandes planos de saúde têm um lucro exorbitante, tem tido, né? A indústria farmacêutica tem tido um lucro exorbitante. Os laboratórios têm tido lucros exorbitantes. Agora, quem está sofrendo e morrendo com isso cá embaixo? Por falta de atendimento, por fechamento de leito, por falta de hospitais públicos, é a população pobre e a classe trabalhadora. Porque quem tem grana consegue pagar um bom plano de saúde. Agora, quem não tem, que é a maioria do nosso povo, morre à míngua nas filas dos postos de saúde por falta de atendimento. E para nós, saúde não é mercadoria. E da forma que é tratado o modelo hoje, saúde tem sido mercadoria. A morte das pessoas, o adoecimento, a falta de cura para algumas doenças, o aumento das doenças nos últimos tempos, inclusive doenças que tinham sido erradicadas há muito tempo, estão voltando. O que está por trás disso? Né? Por que as pessoas estão morrendo? Por que as pessoas estão sofrendo? Por que está faltando médico? Esse tem que ser um debate que nós temos que fazer. É porque tem alguém tendo lucro em cima disso. Candidato, mas na prática, o senhor sendo governador, como é que o senhor tomaria os laboratórios, os hospitais particulares? Como é que isso seria feito? Seria o mesmo processo. Nós organizaríamos os trabalhadores, organizaríamos o nosso povo pobre, faríamos os conselhos populares e aí, de fato, implementaríamos a política correta, que é de destinar todo o investimento que deve ser investido em saúde para, de fato, na saúde ter um SUS de qualidade. Seria nesse sentido. Organizando os trabalhadores, os usuários do SUS, né, uma boa parte dos trabalhadores que trabalham nessa área, que estão sofrendo com adoecimento,
grande parte das enfermeiras, do pessoal que trabalha na limpeza, na faxina. É organizando esse povo que de fato tem a sensibilidade com a vida das pessoas, que está ali no dia a dia recebendo as pessoas, e organizar um SUS melhor e de qualidade. Mas um dono de laboratório, um dono de uma farmácia, pequena que seja, ele perderia o negócio dele? Então, o nosso trabalho, né, vai nesse sentido, de que todos tenham a mesma qualidade de vida. Se tem qualidade de vida igual para todo mundo, se todo mundo é tratado no SUS, todo mundo vai preservar ali um SUS bom, né? Porque o que acontece? Fica aí muito evidente o caso dos políticos. Olha para você ver. Vai lá para o Sírio-Libanês, custa para morrer de câncer. Vocês já perceberam isso? Quando vai internar nesses grandes hospitais aí da rede privada, não morre. Mas quem que vai lá? São só os ricos, né? O pobre, ele chega com câncer no hospital, a grande maioria do nosso povo morre com 15 dias, um mês. São dados que provam isso, por falta de assistência, por falta de atendimento, por forma de anteceder o problema que está cometendo o nosso povo. Isso nós não podemos admitir mais, ué. Por quê? Porque tem gente tendo lucro. Saúde, gente, não pode ser mercadoria. Saúde tem que ser garantia. Tem que garantir a vida do nosso povo. E saúde é princípio básico. Tem que ter atendimento. Não podemos ver criança morrer, não podemos ver mãe mais morrer, não podemos ver mais pai de família estar morrendo por falta de atendimento. Isso acontece a todo momento. Então, nesse sentido que nós falamos, tem que estar tudo sob o controle do Estado, com a participação popular, para que seja igual para todo mundo. É isso que nós primamos. Na hipótese, evidentemente, candidato, de você ser o próximo governador, mas outros estados não terem candidatos do PSTU, ou o governo federal não ter um presidente eleito que seja do PSTU, como é que se faria essa concertação para receber recursos que muitas vezes são de investimentos federais feitos na saúde no Estado? Como é que seria o seu diálogo, então, com o presidente da República, uma vez que o seu modelo de adoção de Estado, de concepção de Estado, seria diferente, não teria as empresas para fazer essa mediação com o governo federal? De onde viriam os recursos, por exemplo, federais, para complementar a renda que é necessária para ter um hospital em funcionamento pleno? Então, quando a gente fala, né, até repetindo, sobre parar de pagar a dívida, e sob o controle dos trabalhadores e fazer a restatização de todo o processo, nós vamos ter grana para melhorar e fazer com qualidade. Disso nós não temos dúvida, não. Esse é um projeto nosso nacional e é um projeto estadual. O senhor acha que a população mineira estaria preparada para essa mudança do sistema capitalista para o socialista como o seu partido propõe? Acredito que sim. Por quê? Desde o início da nossa campanha eleitoral, da pré-candidatura, nós estamos trabalhando com o nosso manifesto, fazendo esse chamado à rebelião da classe trabalhadora, pela construção de uma revolução socialista e mostrando todos esses elementos onde a gente pode estar. E a população, ela está com muito ódio de tudo que está acontecendo no nosso país. Porque nós vivemos uma crise política, né, que são os grandes partidos e os membros desses partidos envolvidos em grandes escândalos de corrupção. Vivemos uma crise econômica que está sendo julgada nas costas do povo trabalhador e do povo pobre. E com tudo isso que está sendo gerado, o povo quer lutar. O povo quer uma mudança. Mas esse regime já não dá mais para sobreviver sobre ele. São 28 milhões de desempregados no nosso país. Pela sua proposta, Minas, 3 milhões. Seriam todos funcionários do Estado. A população mineira estaria preparada ou gostaria de ser funcionário do Estado? Com certeza eu acredito que com a organização dos conselhos populares e com a nossa proposta de melhorar para todo mundo, com certeza, e com a participação de todos, porque hoje o que acontece? Lá em cima fica Assembleia Legislativa e Governo do Estado. A nível nacional fica Congresso, Senado, Presidência. E a nível municipal fica prefeito e vereadores, não é isso? Câmara de Vereadores. Qual a participação da população nesse problema? Na escolha dos candidatos que são representados democraticamente eleitos, não candidatos. Mas você acha que é democrático o processo que existe hoje? Porque tem esse debate, né? Os candidatos do PSTU, por exemplo, eu estou falando isso aqui, hoje está sendo concedido aqui pela CBN, né, esse espaço de 1 hora de relógio para a gente apresentar o programa, para chegar até na casa das pessoas. Mas o que vai para o programa eleitoral, nós vamos ter 5 segundos, enquanto a Anastasia tem quase 5 minutos e enquanto o Pimentel tem quase 4 minutos. E é isso que vai entrar na casa das pessoas, o programa deles. Não vai entrar o nosso programa, porque com 5 segundos, mal vai aparecer lá, né, a minha pessoa e o número do candidato.
Então, não existe democracia no processo eleitoral. Por exemplo, os debates que foram convocados até agora. O PSTU não teve um espaço para estar fazendo o debate, né? Para estar apresentando, para estar questionando, inclusive, sobre esse modelo que existe e para estar apresentando para a população a nossa proposta. Então, como não existe democracia, né, nós temos que, de fato, primar pela luta da classe trabalhadora e, de fato, a criação de conselhos populares e não deixar que essas pessoas que não vivem a realidade que eu, como trabalhador, eu sou um metalúrgico, trabalhador de uma fábrica, que não aceita mais o nível de exploração e o nível de sofrimento que os nossos trabalhadores sofrem a nível de Estado e de país. Vários trabalhadores, gente, são mutilados. Vários trabalhadores são assassinados, gente. Nossos trabalhadores estão sendo assassinados nos ambientes de trabalho. Nós não podemos aceitar isso, né? Tem várias empresas aí. Esse último acidente que aconteceu na Uzi Minas, que a imprensa cobriu. Pensa bem. Ali podiam ter tirado várias vidas de trabalhadores ali. 34 foram hospitalizados. Atingiu toda a cidade. Nós tivemos a tragédia de Mariana, né? Que morreram lá 19 pessoas, né? Dentre elas trabalhadores. E aí, o que foi feito? Foi o governo Pimentel lá para dentro da empresa para defender a empresa, não para defender o povo que estava sofrendo. Então nós não podemos aceitar mais esse modo de exploração, temos que mudar e não acreditamos por isso que as eleições mudam a realidade do nosso povo. Claro, mas candidato, não seria o caso de separarmos aí o que é um defeito da democracia representativa ou os defeitos numa reforma política, mas mantermos a decisão do voto e da escolha de representantes como algo relevante para a democracia? Porque me parece que, de alguma medida, o senhor está colocando isso em oposição. Quer dizer, não temos, mesmo tendo o voto, não temos efetivamente uma democracia. Não é o caso de fazer uma reforma política. E eu até complemento. Esse mesmo questionamento que o senhor faz com relação à eleição dos deputados, vereadores, não poderia ser questionado na formação dos conselhos populares que o senhor propõe? Então, por isso que a gente fala, gente. A única saída para nós, nesse momento, é a organização da classe trabalhadora. É a rebelião da classe trabalhadora. É destruir esse sistema que está colocado aí. Porque a fome, a miséria, a falta de emprego está batendo na nossa porta toda hora. Não dá mais para admitir a exploração do mundo do trabalho, não dá mais para aceitar a exploração. E isso acontece por quê? Pensa bem, nós estamos falando aqui dos políticos, mas a maioria dos políticos são financiados por grandes empresas, são financiados por grandes bancos. Se são financiados por eles, vão atacar o nosso povo, vão deixar a gente na condição ruim que nós vivemos, de sofrimento, de miséria. Não vão gerar emprego para a classe trabalhadora, não. Vão cada dia mais se organizar para atacar os nossos direitos, porque querem garantir o lucro, gente. Então, por isso que a gente prima pelos conselhos populares, por isso que a gente prima pela organização dos trabalhadores, por isso que nós exigimos que seja destruído esse sistema que existe hoje. Mas a escolha dos membros dos conselhos populares também não poderiam ser questionados com relação à representatividade, assim como acontece hoje com deputados e vereadores? Não, mas tem a diferença da revogabilidade que nós defendemos, né? Se não representou, a gente tira fora. Quem define isso? A população, os trabalhadores, quem elegeu. E aí seriam o quê? Eleições o tempo todo? Cotidiana, se tiver que tirar, tira. A todo momento. Mas o modelo que temos, vou tentar comparar com um modelo que talvez não seja o mais adequado pelas diferenças, mas um modelo de recall nos Estados Unidos, por exemplo, que existe com parlamentares, ou o próprio instituto do impeachment do deputado, vereador, presidente ou quem quer que seja, ele já não contempla essa possibilidade de retirar alguém de quem não se esteja satisfeito num modelo democrático? Tá, se retira por onde, né? Esse tem que ser o debate, né? Lá por cima, né? O que nós estamos querendo é que a população defina. O que nós queremos é que a população participe de todos os espaços e fale com o candidato que, se não fizer aquilo que ela está propondo, que ele vai sair fora. E aí sim, aquele candidato que está lá, ele vai se sentir mais apertado e vai ficar mais responsável para atender a demanda da população. Porque se ele não faz, ele é retirado. E é nisso que nós primamos na luta dos trabalhadores. Candidato, queria passar para um ponto aqui no aspecto corrupção. É um problema que tem sido trazido pela população brasileira em pesquisas que apontam como um dos grandes problemas dos vários que temos pelo país afora. E também temos aqui candidatos e pré-candidatos e gente que já passou pelo governo também com acusações. Temos inclusive um ex-governador preso nesse momento por um esquema por punição, por esquemas de lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Como é que se coíbe corrupção no modelo que o senhor propõe de governo? Cadeia, confisco dos bens. Tem que colocar na cadeia. E quem julga? Né?
a população, os conselhos. Nós temos que organizar a sociedade, porque nós não acreditamos no judiciário também, não. Sabe por que eu falo isso? O judiciário, ele está a mando do grande capital. De vez em quando em vez, né? Você vê um político preso, um grande empresário aí preso. Quase que nunca. Agora, a classe trabalhadora, o filho da classe trabalhadora, o povo pobre do nosso país, está sendo amontoado dentro dos presídios. Isso por falta de emprego, por falta de perspectivas para a nossa juventude. E aí, infelizmente, nós temos cadeias lotadas, não é isso? Agora, os que de fato roubam e promovem a miséria, a fome e matam muito mais do que as guerras, estão lá com as suas canetas fazendo isso a todo momento. Então nós defendemos aí, falam muito questão do Lula e tal, né? O Lula está preso e tem que prender o resto. Né? Como é que está aí a situação do Alckmin? Vai ser preso ou não? Pelo jeito, né? Abstiveram lá de mandar ele para cadeia. A questão também, né, que foi levantada aí, as investigações sobre Aécio Neves, sobre os outros políticos todos aí. Agora o Beto Richa, né? Preso hoje. Como é que vai ficar isso? Né? Nós temos que fazer uma exigência ao nosso povo, à classe trabalhadora. Tem que pôr esses corruptos na cadeia e confiscar todos os bens. Inclusive os corruptores que financiam essa prática da corrupção. Porque isso vem do meio do capitalismo. Né? Esses candidatos eles se vendem antes das eleições. Então, no modelo de reestatização, essa parte de corrupção, pelo que eu entendo, de empresas privadas com as empresas estatais, desapareceria. É uma forma da gente combater a corrupção. Porque aí não vai ter investimento do setor privado nesses candidatos para depois cumprir a cartilha de atacar os nossos direitos. Jordano Metalúrgico do PSTU, como é que o senhor iria garantir que esses conselhos populares que iriam auxiliá-lo na administração também não seriam corrompidos? A gente está falando de ser humano, a gente está falando, às vezes, de uma questão cultural. Então, com a criação dos conselhos, fica até mais fácil de você, né, ter uma fiscalização. E nós sabemos que a partir do momento que você quebra essa questão da lógica do lucro, né, que se vai ser dividido da melhor forma possível para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para o nosso povo, se você vai ter uma saúde de qualidade, se você vai ter uma educação de qualidade, se você vai ter investimento em cultura, se você vai ter investimento nas áreas prioritárias da sobrevivência do trabalhador e da trabalhadora, com certeza, e não vai ter essa lógica do lucro, porque, né, a reestatização é a questão de não pagar mais a dívida, então nós eliminamos esse processo de corrupção. E se um trabalhador quiser ter uma saúde melhor, uma casa melhor, uma alimentação melhor, ele não poderia ter diante desse sistema? Com certeza ele vai ter uma condição melhor. Mas melhor do que todos têm. Isso não poderia. Seria a gente tentar igualar isso tudo. Não ter essa discrepância que hoje tem, né? Poucas pessoas com muito e a maioria da população sem nada. De corrupção, queria passar para a segurança pública. Temos hoje em dia, olhando para aquilo que o Estado tem de déficit, um dos pontos bastante críticos é das aposentadorias militares e dos servidores inativos de uma maneira geral, com os números que foram trazidos aqui pela Chile até agora há pouco. Qual é o modelo de polícia que o senhor propõe para o Estado, governado eventualmente pelo senhor? É no modelo que temos hoje com polícia militar, com polícia civil? Se não é nesse modelo, em que modelo seria? E gostaria que o senhor explicasse um pouco isso, por favor. A questão da violência é um ponto que hoje a gente tem que fazer um debate muito amplo, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para diminuir a violência é, de fato, dar qualidade de vida para a população. É garantir emprego, é garantir perspectiva para a nossa juventude de que ela vai ter sua escola garantida, sua universidade garantida, que vai ter o seu emprego garantido, que vai poder cuidar da sua família. Então, o primeiro ponto é resolver o problema da miséria e do sofrimento que o nosso povo vive, para melhorar a segurança. Quanto à questão da polícia, hoje o que nós vemos? Né? É uma polícia militar que age a mando do Estado para, de fato, agir com violência em cima daqueles que se rebelam, né? E em cima daqueles que moram nas periferias. Né? Esse combate que hoje é feito pela polícia, ele mata muita gente. Ele mata muito filho de trabalhador, muito trabalhador nas periferias. É uma polícia militar que tem treinamento de exército. Nós primamos pela desmilitarização.
pela desmilitarização da polícia. Que a polícia esteja junto da sociedade, através de comitês de autodefesa. Que o trabalhador possa se defender. Porque hoje a arma está na mão de quem? Vamos falar aqui de quem que está na mão. Está na mão das milícias, está na mão da polícia e está na mão do tráfico. A arma está aí. E o nosso povo? Como é que fica nisso tudo o trabalhador? Como que ele se protege? Como que ele se defende disso tudo? E não somos só nós que estamos falando isso. Né? Foi feita uma pesquisa com as tropas aí militares, em 70% dos militares apoiam essa proposta do PSTU, da desmilitarização. Uhum. O que seria o modelo exatamente desse comitê de autodefesa? Estamos tratando do cidadão, no modelo proposto pelo senhor, poder se armar nos mesmos moldes em que uma polícia do Estado? De forma organizada, através dos comitês de segurança implementados em bairros, a nível de Estado e a nível Mas queria que o senhor fosse mais explícito nesse caso para entender exatamente. Isso. O policial militar que hoje porta uma arma de fogo ou utiliza outros equipamentos para conter eventuais... vou chamar de problemas na falta de encontrar uma melhor palavra aqui agora. O policial militar que detém, e o Estado, o uso privativo da força, esse uso seria transferido também para o cidadão, podendo se armar com um revólver, com um cacetete, com o que quer que fosse? Com certeza, né? Porque hoje a nossa população, ela, da forma que eu estou passando para vocês, né? Ela fica diante de uma situação de segurança muito difícil. De insegurança, na verdade, né? Sim. Porque se as milícias detêm armas, se os militares só que podem ter arma, e se o tráfico que tem arma, como fica milhares e milhares de famílias que estão aqui no nosso estado, no nosso país, sem poder ter o direito a se garantir a sua segurança? Então teriam que se organizar mesmo e, de fato, estar armado também, se necessário. E como é que seria o combate justamente ao tráfico, às milícias? Como é que seria essa organização de fato? Primeiramente, nós defendemos a legalização das drogas, né? Porque aí você consegue todas elas, ter o controle. candidato? Todas elas. Porque aí a gente consegue ter um controle, inclusive, de quem está vendendo, de onde está chegando. Porque, como a gente disse, né? Tem plantação, né? Tem plantação de maconha nas grandes periferias? Cocaína é produzida dentro das periferias, dos morros? Heroína é produzida ou em laboratórios? Né? E a gente não vê isso nas periferias. Então, utiliza-se, né, do povo pobre, da miséria do nosso povo, do sofrimento, da falta de emprego, da falta de perspectiva, inclusive conquistar um emprego, para né, o tráfico se apoderar, e aí constrói todo um enfrentamento entre polícia e tráfico e muita morte entre o nosso povo. Inclusive a classe trabalhadora que sofre com isso. Além da questão mesmo das drogas e demais crimes que a gente tem, homicídios, roubos. Aí é aquilo que eu falei no início. Vamos melhorar primeiramente a vida das pessoas. Vamos gerar emprego. Vamos melhorar as escolas. Vamos melhorar o atendimento na saúde. Vamos dar qualidade de vida. Se a gente investir em todos esses aspectos na base da sociedade, com certeza esses crimes eles somem aí do nosso estado, do nosso país. Uhum. Bom, eu trabalhando com a ideia do Jordano Metalúrgico, estamos ouvindo aqui, eleito como governador de estado e tendo à sua frente uma Assembleia Legislativa, um Ministério Público, um Tribunal de Justiça e partidos políticos dentro dessa estrutura do Legislativo exclusivamente, o Jordano Metalúrgico deveria compor com algum desses partidos para dialogar em torno de propostas, ou a proposta seria não ter uma Assembleia Legislativa e fechar a Assembleia? A nossa proposta é a dos conselhos populares e operários, definindo o julgo junto aos órgãos. Agora, eu até falei um pouco antes sobre a justiça. Sim. E é um dado que a gente tem que apontar aqui para a classe trabalhadora, porque recentemente, acho que 2 semanas atrás, os ministros da justiça, né, votaram 16% para os salários do judiciário, né? 16% de reajuste. Fizeram uma proposta, o presidente Michel Temer tentou uma proposta de incorporar auxílio moradia, que é hoje um benefício recebido por essa categoria, dentro de um salário, num certo acordo entre eles. Aí votam 16% para eles, tem um auxílio moradia, né, de R$ 4.500, parece aproximadamente. Né, que é um absurdo, né? Além de ter todo um salário alto, reajustam o seu próprio salário e ainda tem o auxílio de benefício moradia, onde a maioria da classe trabalhadora e operária e pobre do nosso país não tem nem onde morar. Esse mesmo pessoal que votou isso aí, 16%, foi o mesmo que votaram a terceirização irrestrita.
para precarizar ainda mais a vida dos trabalhadores. Mas aí são coisas diferentes, candidato. A gente está falando de reforma trabalhista proposta pelo presidente Temer e votada pelo Congresso e um reajuste salarial que foi levado pelo presidente numa discussão com um outro órgão que é a Justiça, né? E aí, não, mas aí é onde que está a situação? É que foi para o tribunal julgar essa situação da terceirização. Sim. Se ela era legal ou não, porque o Senado aprovou, o Congresso aprovou, o Temer sancionou a terceirização irrestrita. E aí tinha ações no tribunal, onde essas mesmas pessoas que votaram a melhoria na vida deles, aumentando 16% do salário e todos os benefícios e regalias que eles têm, foram os mesmos que votaram contra a classe trabalhadora, para precarizar mais a vida do trabalhador, com salário mais baixo, com mais acidentes, com mais mortes, com mais dificuldade para, inclusive, geração de mais emprego, e, inclusive, fortalece aí o processo de investimento na política podre, que é através das grandes empreiteiras que têm investido aí, as terceirizadas, inclusive, nesses governos aí, né? Então, estou dando aqui só um exemplo, né, que nós não acreditamos nesse Senado, não acreditamos nesse Congresso, não acreditamos também nesse presidente que ataca o direito dos trabalhadores e também não acreditamos nesse judiciário que também, todas as vezes que é necessário, né, a defesa dos trabalhadores é votado contra e a favor do grande empresariado. Se o senhor for eleito, o senhor vai ser eleito juntamente com os deputados estaduais e já tem um judiciário já formado. Como governar nessas condições? Trazendo o povo trabalhador, através dos comitês, dos conselhos organizados, para participar em todos os processos de votação e de encaminhamentos do nosso Estado. Não respeitando as atribuições de cada um desses poderes. Quem tem que dar atribuição do nosso ponto de vista para a Assembleia Legislativa, seja para o Senado, para o Congresso ou para as câmaras de vereadores, é a classe trabalhadora e o povo pobre organizado. Pergunta do nosso ouvinte Marden Barbosa. Candidato, como se constituiria exatamente os conselhos populares? Seria através de uma votação nos bairros, nas fábricas, nos canteiros de obra, onde os trabalhadores tiverem atuação, a gente organizaria, faria a eleição e definiria os representantes desses conselhos. A gente vai então agora, faltando 3 minutos para o meio-dia, candidato Jordano Metalúrgico do PSTU. Há algumas perguntas aqui de pergunta e resposta, para a gente tentar falar de um pouco mais de assuntos aqui. Sou favorável ou contrário à privatização da Codemig? Nós somos contrários a qualquer processo de privatização. O senhor é favorável ou é contrário ao fechamento do Palácio Tiradentes da cidade administrativa? Nós somos a favor que tudo o que existe hoje seja controlado pelos trabalhadores. O senhor é a favor da retomada dos voos de grande porte no aeroporto da Pampulha? Se for para beneficiar a população mais carente e que ela tenha acesso a uma melhor forma de viajar, de ter uma condição, aí a gente tem que melhorar sim. O senhor é favorável ou é contrário ao modelo de parcerias público-privadas que hoje vigora em uma penitenciária aqui em Minas Gerais? Nós somos contrários ao modelo de público-privado. O senhor substituiria todos os agentes penitenciários contratados por concursados? Nós temos um plano que entendemos que é necessário ter essa questão dos concursos, né? Porque possibilita que as pessoas participem, mas também visando aí uma forma de não deixar desempregado as pessoas que hoje estão trabalhando. Pois é, então, mas teríamos que trabalhar nesse sentido. E como é que seria isso? Porque hoje a gente tem essa questão dos concursados e dos agentes penitenciários que entraram sem concurso. E aí? Na verdade, o sistema penitenciário, hoje a gente vê um amontoado de pessoas lá dentro, né? Primeiro a gente tem que primar para não acontecer isso. Agora, no caso da preservação dos postos de trabalho, tem que ser uma prioridade de conjunto aí do nosso programa. Para não ter esse amontoado de pessoas, o senhor construiria mais penitenciários? Não, nós não achamos que o caminho é esse, não. Nós acreditamos que o investimento nas áreas prioritárias, a melhoria na qualidade de vida das pessoas é muito mais viável e muito melhor para a população do que ter as pessoas lá amontoadas. Até porque o judiciário julga essas pessoas e muitos deles, não julga, né? Muitos deles estão lá dentro das prisões e nem tiveram direito a um primeiro julgamento. Já temos superlotação. O cenário é esse, se o senhor tomar posse em janeiro do ano que vem. E aí? Nós vamos trabalhar para melhorar para ter um investimento, no caso dos presídios, nas pessoas. E não nas estruturas, tem que ser melhoradas, caso ocorra aí, né, de ter essa necessidade das pessoas que cometem os crimes. Porém, o modelo que existe hoje não melhora a vida de nenhum daqueles detentos que estão lá. Também não ajudam em nada para construir uma melhoria para eles, não. Mais uma pergunta, candidato. O senhor fará concursos para a Polícia Civil e Militar durante o seu primeiro mandato? Então, nós estamos com o processo de desmilitarização das polícias.
né? E com isso, através da nossa participação dos conselhos populares, a possibilidade aí de ter uma polícia em conjunto com a sociedade, através dos comitês de autodefesa nos bairros, e aí a gente vai trabalhar essa questão da segurança. Jordano Metalúrgico, candidato pelo PSTU ao governo de Minas, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Nós que agradecemos aí esse espaço, né? E estamos aí à disposição, né, dos órgãos de imprensa aí. CBN, eleições 2018.